Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um BTC News 5x5, 5 notícias rápidas das 5 principais fontes de informação que a gente utiliza para atualizar todos os exemplos e casos dos cursos da BTC, assim como para fazer todos os nossos podcasts. Nessa edição, a gente vai falar sobre o salvamento do Credit Suisse, vamos falar também sobre a Marisa, que adiou a divulgação dos seus resultados, vamos falar sobre a IMC, e o reperfilamento das suas dívidas. Também vamos falar sobre os novos planos para 2023 da Meta e com demissões. E por último, vamos analisar os resultados financeiros da Magazine Luiza de 2022. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, como já é de costume, vamos ler os comentários dos vídeos da semana e já peço desculpa para todo mundo que pediu para eu analisar empresas na semana passada, que eu tinha prometido que ia analisar essa semana, mas como aconteceu todo aquele caso da Silicon Valley Bank e também do Credit Suisse, eu tive que dar prioridade até porque era o tema mais de interesse aí do público, né? Mas vamos lá, vamos começar aqui com o BTC News 5x5. Matheus aqui, Galhardo. Boa tarde, Renato, tudo bem? Poderia falar um pouco sobre a Operação Brasil do grupo SHV e como sua eventual saída do país pode favorecer o grupo Carrefour e outros players? Sim, vamos colocar também no pipeline, já estou com algumas empresas aí na lista para conseguir analisar, então eu vou colocar essa aqui também. Pode ter certeza aí que nos próximos dias ele vai entrar em algum BTC News. Muito obrigado, Matheus, aqui pelo comentário. Bom, no começo da semana eu analisei aqui o caso da Silicon Valley Bank e aí o Glauco Torres colocou aqui, ó, muito obrigado pelo ótimo vídeo. Muito obrigado, Glauco, aqui pelo comentário. O Gustavo Corbucci, Renato, ótima análise. Como se proteger desse tipo de risco, seja pessoa física ou pessoa jurídica? Bom, olha, o que você poderia fazer, eventualmente, é, primeiro, fugir de títulos ali de dívida de bancos pequenos e médios, até porque o mercado não está muito favorável aí a operações muito pequenas com alto risco no mercado financeiro, isso na pessoa física. Então, mantenha seu dinheiro aí em grandes instituições, que aqui no Brasil o setor financeiro é mais protegido aqui do que é lá nos Estados Unidos e na Europa, tá? Mas, eventualmente, se você quiser fazer algum investimento internacional, foque em títulos de bancos maiores, né? Esse é o ponto, né? E fuja do Credit Suisse, tá? Então, isso para pessoa jurídica. Para pessoa física, é você manter ali a sua conta corrente dentro dos bancos mais tradicionais que existem no mercado, até para você não ter nenhum risco de quebra ali na conta corrente que você tem em bancos menores. E também, né, se você eventualmente tem alocação de recursos em títulos de bancos menores, fica a mesma recomendação do que eu fiz para pessoas físicas, né? Então, avalie investimentos de alto, né, grau de liquidez e baixíssimo risco, até para caso eventualmente dê algum soluço no mercado, você consiga resgatar rapidamente, né? Então a gente viu que isso aconteceu com várias startups no mundo inteiro, todo mundo conseguiu resgatar dinheiro ali do Silicon Valley Bank, perfeito? Então essas são as minhas recomendações. Muito obrigado, Gustavo, aqui pelas perguntas, né? Depois eu fiz um vídeo na terça-feira falando sobre uma possível fusão entre Tokstok e Mobile. E aí o Marco Miller aqui colocou assim, ó, se os bancos renegociarem com desconto e a Tokstok vier de graça. Bom, aí talvez faça um pouco de sentido. Tem que só dar uma olhada um pouco, né, sobre, além das dívidas bancárias, ainda deve ter alguns passivos ali de aluguel com os provedores de locais, né? Então, shopping centers, os donos dos imóveis, dado que Tokstok tem loja física tanto na rua quanto eventualmente em shopping center. Então, tem que ver um pouco do tamanho desse passivo. Mas se vier de graça com um haircut ali nas dívidas, aí talvez faça um pouco de sentido. Mas lembre que a Mobile também não está numa situação muito boa operacional, estrutura financeira está bem melhor do que Tokstok. Vamos ver se vai ter capacidade de integração de duas operações nesse momento ruim que está passando o varejo, né? Muito obrigado aqui, Marco, pelo seu comentário. E ontem eu falei sobre os resultados excelentes da Porsche. E aí a gente tem aqui esses comentários aqui, o Glauco. Obrigado pelo vídeo. Muito obrigado, Glauco, também pelo comentário. O Ernesto Scalvi fez o seguinte comentário. Renato, vai comentar os resultados da Magazine Luiza e da Via? Magazine Luiza é agora. Via depois, né? Quando der tempo na semana que vem, eu também avalio, tá bom? Então, ó, hoje eu já vou atender aí a uma solicitação. E o Gustavo Dias, excelente, Renato. Uma dúvida, nessa semana seria possível explicar o impacto que existe no mercado cripto em empresas de tecnologia? Abraço. Sim, eu vou dar uma analisada um pouco mais profunda, porque o mercado cripto, especificamente, ele atinge mais investidores e as casas que se envolvem aí nesse tipo de transação, desse tipo de ativo. Mas para a empresa, propriamente dito, eu preciso dar uma analisada um pouco melhor, né? Até para ver quais são as empresas, principalmente
principalmente tecnologia fintech, que já tem alguma atuação nesse mercado cripto, para ver se eventualmente pode ter algum impacto, né, dado a queda aí das cotações dos ativos de criptomoeda no mundo inteiro, tá? Então vou dar uma analisada e aí eu faço algum comentário em próximos BTCs News também. Bom, e como eu estou gravando na quinta de manhã, até porque a gente tem bastante treinamento hoje e eu não vou ter tempo de fazer à tarde, eu não vou conseguir ler nenhum comentário do vídeo da quinta-feira. No entanto, eu coloco ele também no BTC News da semana que vem, né? No 5x5 da semana que vem. E se você quiser ter seu comentário lido aqui nos vídeos da semana, comece a comentar o vídeo da quinta-feira, BTC News 5x5, este vídeo aqui, até quinta-feira que vem, que eu leio na sexta-feira que vem, perfeito? Bora! Então vamos começar rapidamente aqui dando uma atualização do caso Credit Suisse. Então, na quinta-feira eu fiz um vídeo detalhando o que aconteceu com o Credit Suisse, mas não tinha ainda a informação que o banco da Suíça iria salvar aqui o Credit Suisse e foi o que aconteceu. Eu tinha expectativa que alguma coisa ia acontecer em termos de salvamento. E aí aconteceu rapidamente. Então tá aqui, ó. Bloomberg Linha. Credit Suisse vai tomar até 54 bilhões em crédito com resgate do Banco Central da Suíça. Vamos entrar aqui no detalhe da notícia. Então vamos lá. O Credit Suisse, que enfrenta uma crise de confiança no mercado, disse que tomará emprestado até 50 bilhões de francos suíços, o que representa 54 bilhões de dólares, em liquidez fornecida pelo Banco Central da Suíça. O banco vai fazer uma oferta pública para recomprar até aproximadamente 3 bilhões de francos em dívidas denominadas em dólares e euro, de acordo com um comunicado. Então, só para vocês terem uma ideia de como que estava a situação do Credit. O Credit ele estava precisando de 54 bilhões de dólares para conseguir melhorar um pouco o seu problema de liquidez. Então, aquele negócio que eu tinha falado ontem, no vídeo de ontem sobre as informações do caso, eles se concretizaram. Provavelmente muita gente resgatou dinheiro do Credit e ele ficou com esse combo aí de 50 bilhões, mas o Banco Central da Suíça já vai salvar, né? O governo, o Banco Central e o regulador financeiro da Suíça têm discutido maneiras de estabilizar o banco após um dia tumultuado desencadeado pelo anúncio do maior investidor da empresa de descartar, injetar capital e aumentar sua participação, informou o Bloomberg News anteriormente. Como eu falei para vocês, tudo começou quando aquele fundo saudita falou que não ia colocar mais um centavo no Credit Suisse. E aí começou aí os problemas do mercado. Então, provavelmente, esse acionista já sabia que a situação estava muito delicada e que ia precisar de ajuda do Banco Central. Então, beleza. Pelo menos já esse problema no curto prazo não vai ter mais ali a pressão em cima dos mercados. Vamos ver os próximos dias se isso vai acalmar aqui a situação do Credit Suisse, né? Bom, aí tem uma outra notícia interessante aqui do Valor Econômico. Marisa adia a divulgação de resultados do quarto trimestre para 31 de março, que é o último dia que ele pode divulgar, hein? Então, você sabe, né? Toda vez que uma empresa adia a divulgação de resultados, ou porque ela está tendo algum problema, alguma discussão com a auditoria, ou é porque o resultado está ruim e eles estão tentando ver uma forma de melhorar ele ali junto com a auditoria. Então, vamos ver aqui, ó. A Marisa adiou a data de divulgação dos seus resultados do quarto trimestre para o próximo dia 31 de março. Os resultados varejistas estavam programados para serem divulgados na noite de quarta-feira, dia 15, e não foram, né? Em fevereiro, a Marisa havia contratado a BR Partners e a Galeazzi Associados para apoiar a reestruturação de dívidas e custos. No mesmo mês, a empresa nomeou João Pinheiro Nogueira Batista como novo diretor-presidente, substituindo Adalberto Pereira dos Santos. Então, todo mundo está de olho no resultado da Marisa, porque depois de Americanas, a grande aposta do mercado é que a Marisa vai entrar em recuperação judicial, dados os resultados ruins que ela já tinha apresentado nos 3 primeiros trimestres do ano de 2022. Dado que contratou BR Partners e Galeazzi, a situação deve estar bastante difícil. Vamos ver como fechou o ano de 2022 para a Marisa. Provavelmente o quarto trimestre foi bem ruim. Como eu estou gravando aqui o vídeo na manhã de quinta-feira, eu até estou dando uma olhada aqui no valor das ações. Já passou das 10 horas, mas ainda não está tendo leilão, não está tendo transação. Então, provavelmente essa ação está em leilão. Então, ó, atualmente ela está em zero, está aqui em 71 centavos e não está tendo oscilação, porque provavelmente deve ter muita gente fazendo operações de venda ali, então entrou em leilão essa ação. Daqui a pouco vai começar, provavelmente vai abrir uma baixa bem forte. Vamos ver o que vai acontecer durante o dia e aí vocês me colocam aqui nos comentários se eu acertei ou não. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui com a ação da Marisa. Situação difícil aqui, né? Bom, Brasil de
Journal. IMC, International Milk Company, levanta 200 milhões de reais para trocar dívida cara por barata. Bom, a IMC, que é aquela, né, controladora das marcas aqui no Brasil da KFC, Frango Assado, entre outras, ela conseguiu trocar dívida cara por dívida barata. Mas como que ela conseguiu fazer isso nesse cenário aí de crédito apertado e taxas de juros subindo? Vamos ver? Então vamos lá. A IMC, dona da Viena, Frango Assado e Pizza Hut, levantou 200 milhões de reais com a emissão de uma debênture que substituirá uma dívida cara que a empresa carrega no balanço. A debênture vai custar CDI mais 3,6 e terá prazo de 5 anos, com vencimento em março de 2028 e carência de 36 meses para a primeira amortização. Então, uma debênture bem estruturada aqui, reduziu bastante o custo. Por quê? Quanto que era? Vamos lá? Já as dívidas que serão pagas tinham um custo de CDI mais 5% e algumas tinham vencimentos ao longo deste ano. Então, ela conseguiu trocar dívidas que venciam no curto prazo com uma taxa maior, com dívidas com uma taxa muito menor, com prazo ali de pagamento muito mais alongado. Então melhorou bastante a situação da estrutura aqui de capital da companhia? Com certeza. Vamos lá. No final do terceiro trimestre, o último reportado, a IMC tinha uma dívida bruta de 610 milhões de reais e uma dívida líquida de 305 milhões, o que equivale a 2,5 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses. As proteções, os covenants, limitavam a alavancagem a 3 vezes. Então ainda tinha um pouco de espaço, mas é sempre bom você conseguir eventualmente dar uma melhorada ali no prazo ali das debêntures. Então, conseguiu fazer uma emissão. A pergunta que fica é como que ela conseguiu emitir dívida com uma taxa menor do que ela tinha antes carregando no seu balanço? Foi porque ela começou um processo de reestruturação que a gente falou aqui no BTC News, começou a vender bastante ativo para conseguir ter dinheiro suficiente para aumentar a liquidez do negócio, para conseguir ter mais capacidade de amortizar as dívidas e também começou vários planos de aumento de eficiência. E isso trouxe o quê? Bastante confiança para o mercado. Tá? Então vamos lá. Ao longo do quarto trimestre, no entanto, a IMC reduziu significativamente sua dívida bruta ao vender 13 lojas no Panamá por 210 milhões de reais. Metade desse valor foi usado para quitar a dívida. O reperfilamento da dívida vem num momento desafiador para o mercado de crédito, com muitas empresas buscando equacionar sua estrutura de capital e os bancos e credores cada vez mais restritivos. Quem que comprou basicamente toda essa emissão? Foram os bancos emissores. Então, ó, a redução de custo nesse ambiente mostra um voto de confiança do UBS Banco do Brasil com a estratégia da IMC, depois da empresa ter comido o proverbial pão que o diabo amassou durante a pandemia. Então, está todo mundo bastante confiante que a IMC está fazendo as tomadas de decisões corretas para melhorar bastante o nível operacional e reduzir aí a dívida que a empresa tem carregando desde o período da pandemia. Então, beleza, né? Eu falo que o bom trabalho executado por um executivo geralmente tem a sua recompensa nessas taxas aí que você consegue emitir dívida com valor menor do que você tinha antes. Então, parabéns aí, IMC. Vamos ver se o ano de 2023, mesmo sendo desafiador, a IMC consegue demonstrar bons resultados aí nos próximos trimestres, né? Bora! Vamos pegar aqui uma notícia muito interessante aqui do Neofeed. Quais as regras do novo manual de gestão do Mark Zuckerberg? A Meta divulgou ontem mais uma rodada de cortes imensos para reduzir o headcount da companhia para tentar aumentar a eficiência operacional. E nesse mesmo anúncio, o Mark Zuckerberg deu 3 principais verticais onde ele vai trabalhar para melhorar os resultados da Meta daqui para frente. Vamos entender quais foram esses pontos? Então vamos lá. Mark Zuckerberg definiu 2023 como o ano da eficiência na Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp. Em nota recente aos funcionários, ele definiu seus planos na busca para uma empresa mais enxuta, focada em produtividade e capaz de resistir a incertezas econômicas atuais. Abre aspas aqui para o Zuckerberg. O ano passado foi um alerta humilhante, disse aqui o executivo. A economia mundial mudou, as pressões competitivas aumentaram e nosso crescimento desacelerou consideravelmente. Um choque de realidade que obrigou o executivo a repensar o modo como administra a companhia, né? Vamos lá. Pelo novo manual de gestão da gigante do Vale do Silício, nos próximos meses, 10 mil colaboradores serão dispensados. No final de 2022, e a gente fez esse anúncio aqui no BTC News, o corte já atingira 13% da força de trabalho da Meta, em um total de 11 mil demissões. Então, já no total acumulado, 21 mil demissões desde o início do plano de reestruturação.
Providência número 2. Tornar a hierarquia da empresa mais plana, ou seja, fazer o famoso downsizing. Ontem, na quarta-feira, a gente estava tendo uma aula do Strategy Finance Program e a gente estava discutindo ali com o pessoal sobre esses processos, né, de verticalização e horizontalização de estrutura de gestão. Então, provavelmente agora ele vai começar a cortar vários cargos intermediários para tentar fazer a empresa ficar um pouco mais próxima da tomada de decisão e da execução para ganhar bastante agilidade. Para tanto, Zuckerberg pretende diminuir o número excessivo de gerentes. Muitos, conforme explica no comunicado, perderão o cargo de supervisão. Com isso, o executivo quer tornar a comunicação interna mais ágil. Processo tradicional de downsizing. Então, aqueles middle managers ali já estão na mira ali daqueles 10 mil funcionários que serão demitidos nos próximos dias, né? O que nos leva à medida número 3. Projetos de baixa prioridade serão eliminados. Representam, segundo o empreendedor, um farto para os recursos humanos e logísticas como suporte de TI e infraestrutura. Abre aspas para ele. Os custos indiretos aumentam e é fácil subestimá-los, explica Zuckerberg. E eu vou falar para vocês que boa parte desses projetos aqui foi culpa dele, tá? Por quê? Vamos lá. Como eu expliquei em nota, embora a empresa esteja comprometida com uma jornada remota híbrida, a Meta observou que alguns colaboradores, em especial os engenheiros em início de carreira, rendem mais quando vão ao escritório, em no mínimo 3 dias por semana. Então aquele negócio de trabalhar todos os dias em casa parece que vai começar a mudar ali dentro da Meta. Lição número 4, a troca de experiência com profissionais mais velhos seria valiosa. E é sempre mais valioso, e essa é a vantagem de você ter o escritório com todo o time junto. A troca de experiência, resolução de problemas muito mais rápidos. Então a Meta está começando a tomar algumas ações até pouco populares, mas buscando um aumento de eficiência. Então, lembra que eu falei para vocês que alguns dos projetos não prioritários ali que a Meta tinha era culpa do próprio Zuckerberg? Vamos relembrar um pouco aqui, ó. No mês passado, a companhia apresentou um novo modelo de inteligência artificial, o LLaMA. A tecnologia será usada para apoiar pesquisas sobre o tema, abre aspas. Temos a infraestrutura para fazer isso em escala sem precedentes e acho que as experiências que resultarão dessas iniciativas serão incríveis, prevê Zuckerberg. Então vocês estão vendo que a Microsoft está focando bastante em desenvolvimento de inteligência artificial, Google também competindo, e agora a Meta está mudando um pouco o seu foco em desenvolvimento também de inteligência artificial. Por que está mudando o foco? Porque o foco era o metaverso. Então vamos lá. Ao que tudo indica, ele está tirando o pé do freio em relação ao metaverso. Sua aposta pesada na tecnologia ao longo dos últimos tempos foi uma das causas para a humilhação de 2022. Então, o próprio Zuckerberg direcionou a empresa para desenvolvimento de projetos para desenvolver o metaverso. Então, ele mesmo já admitiu que isso provavelmente não vai ser prioridade número 1 no curto prazo. Vai aumentar a eficiência da operação e vai começar a focar em desenvolvimento de inteligência artificial, que parece que vai ter mais aderência aí no mercado. Vamos ver o que vai acontecer, mas o plano, pelo menos em termos macros, está sendo muito bem desenhado. Vamos ver se a execução vai conseguir ser tão boa quanto o planejamento. E para a última notícia aqui, vamos pegar uma notícia da Forbes. Magazine Luiza tem prejuízo no quarto trimestre de 35,9 milhões. Magazine Luiza divulgou seus resultados no final da semana passada e a gente vai dar uma analisada aqui se melhorou ou não. Vamos lá. Magazine Luiza divulgou hoje, dia 10, ou seja, sexta-feira passada, que teve prejuízo no quarto trimestre de 22, geralmente o período mais movimentado do varejo, revertendo o lucro de um ano antes. A varejista também anunciou que um comitê da companhia recebeu uma denúncia por irregularidades envolvendo operações com alguns fornecedores. Como esse caso ainda está sendo investigado e a gente não tem muitas informações, eu nem vou conseguir comentar o que aconteceu com a Magazine Luiza. Provavelmente, deve ter algum problema de bonificação ali com fornecedores, que é bem tradicional do mercado, que pode eventualmente fazer o custo médio ali, se comprovado as denúncias, aumentar um pouco. Mas como o próprio CEO da empresa já admitiu, os fornecedores envolvidos na denúncia representam um pouco ali, menos de 3% do total de compras. Então, se for para influenciar um pouco do custo, vai ser muito pouco, tá? Então, vamos ver o desenrolar dessa denúncia e aí quando ficar alguma coisa um pouco mais clara para o mercado, eu trago aqui no BTC News. Mas vamos analisar os resultados de fato, tá? Bora! A companhia teve prejuízo líquido de 35,9 milhões nos últimos 3 meses do ano passado, ante um lucro de 93 milhões no mesmo período de 2021. Mas eu vou mostrar para vocês que mesmo dando prejuízo, o resultado foi bem melhor, tá? Como assim, Renato? Vamos ver, daqui a pouco eu entro nos financials. O desempenho, porém, apresentou melhora na comparação trimestral, apoiado em crescimento de vendas. A receita total subiu 15,5% para 17,96 bilhões de reais, ajudando a elevar o EBITDA da empresa e a margem operacional.
O EBITDA alcançou 642,3 milhões de reais, ante um desempenho negativo de 7,9 milhões no ano anterior. Ou seja, ele passou de EBITDA negativo para EBITDA positivo, então foi muito melhor. Por que deu prejuízo então, Renato? Bom, acho que você já deve ter uma ideia do que aconteceu. Resultado financeiro muito negativo. Vou mostrar para vocês. A margem subiu 5,9% pontos percentuais no período para 5,8% aqui no trimestre. Vamos entrar no detalhe dos financials? Então vamos lá, ó. Para quem está vendo aqui no YouTube, eu estou mostrando aqui tanto o resultado do quarto trimestre quanto o resultado fechado de 2022. Então, ó, quarto trimestre, vendas totais aumentaram 15,5%, chegando aqui aos 17,9 bilhões de reais. Receita bruta ficou em 13,5 bilhões, um aumento de 17,8%. E a receita líquida ficou em 11,16 aqui bilhões, um aumento de 18,8%. Então, em termos de top line, o quarto trimestre foi muito bom. Lucro bruto chegou aqui a 3 bilhões, com uma margem bruta de 27,8, muito maior do que os 25,3 do quarto trimestre de 21, ou seja, um aumento de 2,5 pontos percentuais. Margem EBITDA passou de negativo, margem aqui de menos 0,1% para 5,8%, chegando aos 642 milhões aqui de EBITDA, ou seja, muito melhor o resultado operacional. Porém, o lucro líquido aqui ficou negativo em 35,9 milhões, ante os 93 milhões positivos aqui, uma margem líquida negativa de 0,3%. Vocês já vão ver aqui que o resultado financeiro foi, né, o principal fator aqui para fazer a empresa dar prejuízo, né? No ano, a empresa melhorou em relação a 2021. Então, ó, em termos de receita, chegou aqui a 45,2 bilhões de reais no ano de 2022, um aumento de 5,1%. A margem bruta passou de 24,1% para 28%. A margem EBITDA passou de 3,5% para 5,2%. Ou seja, até o EBITDA, eficiência operacional, melhorou em 2022 comparado com 2021. Mas a empresa reportou um prejuízo aqui de 500 milhões de reais, uma margem líquida negativa de menos 1,3% contra 590 milhões positivo de lucro líquido em 2021. Tá? Bora, vamos entrar agora no detalhe. Vamos ver aqui o resultado financeiro? Olha o resultado financeiro aqui, pessoal. Então, até o EBIT, que é o lucro operacional antes do resultado financeiro, a empresa estava indo muito bem. Então, ó, eles tiveram um EBIT de 660 milhões aqui em 2021 contra 963 em 2022. Então, em termos operacionais, a lucratividade já aumentou bastante, aumentou 46%. No entanto, olha o resultado financeiro, pessoal. O resultado financeiro tinha sido negativo em 880 milhões em 2021, foi para negativo 2 bilhões e 41 milhões. Então, teve um aumento de 131% aqui no resultado financeiro negativo. E isso foi o grande impulsionador do prejuízo que a empresa reportou em 2022. Vamos lá. Olha aqui, ó. Só de despesa financeira, pessoal, em 2021 eles tinham pago 955 milhões de reais. Em 2022, com o aumento da taxa de juros, a despesa financeira ficou em 2 bilhões 438, um aumento de 155% aqui das despesas financeiras. Como o resultado financeiro aqui, o positivo, aumentou 131,7, tá? Aqui, então você teve aqui um resultado líquido até relativamente ali próximo ali daqueles 2 bilhões que eu mostrei para vocês, né? Então, esse que foi o grande problema aqui da Magazine Luiza em 2022. Ela está carregando uma dívida que está super controlada pelo EBITDA que ela tem, mas como a taxa de juros subiu bastante, os encargos em cima dessas dívidas aumentaram muito aqui, ó, 155% em relação a 2021. Perfeito. Bora. Vamos lá. Capital de giro, isso daqui é muito bom, sempre é negativo aqui da Magazine Luiza, isso continua se mostrando muito forte aqui, principalmente no quarto trimestre de 22, ele está com capital de giro negativo em 2 bilhões 259. Isso daqui é ótimo porque ele estava com um capital de giro negativo no quarto trimestre de 21 de 1 bilhão 683, ou seja, ele teve geração de fluxo de caixa das atividades operacionais, isso foi muito bom, tá? Bora, vamos lá. Aqui é interessante porque eu estou mostrando para vocês o balanço patrimonial. O caixa da companhia aqui aumentou, foi para 2 bilhões 420 contra um caixa aqui de 1 bilhão 812 que ele tinha fechado no trimestre anterior. E uma das coisas mais interessantes aqui foi o controle do estoque. Como a gente viu, as vendas aumentaram bastante e o estoque diminuiu. Ele fechou o terceiro trimestre aqui com 8 bilhões 471, fechou aqui o estoque em 7 bilhões 790.
Se a gente for comparar com o mesmo estoque final do quarto trimestre de 21, olha a quantidade de estoque a menor que ele conseguiu girar, né? Então, era 9 bilhões 112. O ano de 2021 foi muito mal, principalmente o quarto trimestre. Então, ó, otimizou bastante aqui os estoques, consequentemente, aquela melhora no capital de giro da companhia. E depois do caso Americanas, pessoal, a Magazine Luiza agora está abrindo ali a sua conta de fornecedores entre fornecedores tradicionais, onde você tem obrigações que você tem que pagar, e quem está utilizando o risco sacado. Então, tá vendo aqui, ó, fornecedores fechou o ano aqui de 2022 com 9 bilhões 543. Perfeito. Quanto desses 9 bilhões e 500 é obrigação com o fornecedor e quanto que é risco sacado? Então, 5,7 bilhões é fornecedor, 3,8 risco sacado que ele chama de fornecedores convênio. Então agora todo mundo está de olho ali nos balanços dos varejistas para saber quanto dos fornecedores é dívida, né? Ou seja, está usando uma linha de crédito de risco sacado que os bancos ofereceram aqui para a Magazine Luiza. Vamos ver aqui como os outros varejistas vão divulgar esse negócio aqui. Então, o que deu problema nas lojas americanas aqui, a princípio está bem controlado dentro do balanço da Magazine Luiza, né? Bom, fluxo de caixa, como eu mostrei para vocês, como houve uma melhora significativa no capital de giro, o fluxo de caixa das atividades operacionais no quarto trimestre foi de 2 bilhões 209 contra um fluxo de caixa negativo de 4 milhões e 800 no quarto trimestre de 21, muito alicerciado onde, pessoal? Aqui, ó, estoque, 653 milhões liberados com otimização de estoque e também fornecedores. Foi ganhando bastante prazo com fornecedor aqui também, né? E aí você começa, bate em prazo com fornecedor e consegue otimizar o estoque, geração de caixa operacional gigantesca aqui, 2 bilhões 209. No ano, ele passou de uma queima de caixa operacional de 1 bilhão e 900 para 827 de geração de caixa operacional. Então foi bom, foi muito bom aqui o ano de 2022. No entanto, essa geração de caixa aqui fechado do ano de 2022, ela ainda é baixa em relação ao que a Magazine Luiza já entregou para o mercado. Mesmo porque quando você vê aqui, ó, investimentos aqui, ó, só de aquisição de imobilizado intangível tem 695 milhões, né? Então, fluxo de caixa pelo menos consegue eventualmente pagar todo esse capex dessa linha. Só que o investimento em controladas, ou seja, a Magazine Luiza tem um monte de empresa que ela adquiriu aí nesses últimos anos, ela precisa colocar dinheiro nessas empresas. Essas empresas estão demandando bastante dinheiro, hein? Ó, 620 milhões. Então, ainda precisa aumentar o fluxo de caixa das atividades operacionais para conseguir suprir CAPEX da própria operação e também jogar dinheiro nas controladas que ainda provavelmente estão queimando caixa. Então, isso daqui é um ponto de atenção aqui para 2023. E uma coisa que melhorou significativamente agora no quarto trimestre de 22 foi o ROIC. Tá? O ROIC começou o ano menos 2%, e aí por isso que as ações despencaram que nem um foguete. Aí eles mostraram o ROIC anualizado de 1% no segundo e no terceiro trimestre, por isso que as ações andaram de lado. Só que agora eles divulgaram um ROIC anualizado de 5%, ainda está muito abaixo do custo médio ponderado de capital. No entanto, pelo menos mostrou uma tendência de subida. E aqui, pessoal, quando você mostra uma tendência de subida de ROIC, mesmo com aquela denúncia de fornecedor, etc, tal, as ações subiram. Então, ó, peguei aqui o comportamento das ações nos últimos 5 dias. Tá vendo? Ó, ele iniciou a semana aqui com o valor aqui em torno de R$ 3,11, já está em R$ 3,86. Hoje está subindo de novo, ó, 1%, 0,5%, 1,5% mais ou menos aqui de alta. Eu falo, pessoal, se você começa a analisar a geração de ROIC da companhia, você começa a ter um pouco de previsibilidade do que vai acontecer com o valor da ação. Quando você está com o ROIC muito abaixo do custo de capital, a tendência é de queda. Quando você começa a mostrar uma tendência de melhora desse ROIC, eventualmente o efeito é direto nas ações. Só para mostrar para vocês aqui, ó, desde sexta-feira, o mercado não gostou muito daquela denúncia de fornecedores, mas depois que eles viram que, mesmo se concretizando essa denúncia, o impacto seria muito baixo, aí as ações subiram e a melhora operacional, principalmente de ROIC, começou a contar mais, né, para os investidores terem uma visão positiva aqui da Magazine Luiza do que, eventualmente, aquele provável problema de fornecedores que eles estão investigando. Tá? Então, ROIC, né, começando a mostrar sinais de melhora. Vamos ver
se isso vai se sustentar aqui nos primeiros trimestres de 23, se conseguir manter esse ritmo de crescimento de ROI, que provavelmente as ações vão começar a subir de novo. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Bom final de semana a todos. Até segunda-feira. Um abraço.